Olá, boa noite. Hoje eu venho com um assunto muito interessante conversar com vocês, que é sobre a união e a parceria entre amigos, familiares, etc. Eu tenho uma história boa para contar para vocês hoje. Recentemente eu fui procurado por um rapaz que pretende vender um imóvel, e esse imóvel é uma herança de família, aonde o pai faleceu e esses dois irmãos juntos querem agora regularizar a documentação para poder tirarem escritura, enfim, fazer o inventário e tudo mais. Mas o que acontece? Eles não conseguem conversar entre eles. Eles hoje já têm na faixa de 60 anos de idade e não conseguem interagir nem pelo telefone nem nada. Toda vez que eles começam a conversar, eles saem faísca. Chama a polícia, chama a polícia. A relação deles é uma relação muito sensível, eles não conseguem dialogar e, portanto, não conseguem meios de resolver a situação deles. Bem louco. Eu fui chamado, na verdade, para intermediar isso, para fazer parte dessa negociação e ajudá-los a chegar num senso comum. Eu tenho observado muito isso nas famílias. As famílias estão se deteriorando com o tempo, levando em conta fatores psicológicos, fatores de humilhação ou coisas do passado, ou até nem por coisas que aconteceram nessa vida, mas coisas que podem ter acontecido em vidas passadas ou coisas que podem estar relacionadas à vida espiritual de cada um. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é muito complicado isso na relação das pessoas. Então hoje eu quero, na verdade, compartilhar com vocês a necessidade que todos nós temos de interagir com os nossos familiares, seja por questões financeiras, seja por questões de amizade, seja por questões de família. Nós temos e devemos usar o bom senso e sempre primar pelo diálogo, que é a melhor forma das pessoas se entenderem. Então, se você, por algum motivo, está se desentendendo de um irmão, de um tio, algum parente, onde você precise de fato conversar com essa pessoa e encontrar uma saída para a solução, muitas vezes uma solução simples, apenas um diálogo. Por exemplo, uma coisa muito verdadeira que muita gente não se dá conta: o juiz, o advogado, a justiça e os processos, eles só funcionam quando os homens não conseguem se entender. Então, se você não consegue falar com a sua ex-esposa, com o seu ex-marido, se você tem questões judiciais, coisas que você poderia tratar amigavelmente com parceiros ou com sócios ou com contratos, etc., a justiça só existe porque as pessoas se desentendem. Existe uma indústria milionária hoje, que é a indústria da justiça, aonde as pessoas que não conseguem resolver seus problemas conversando têm que usar algum juiz que vai determinar uma situação benéfica para um lado ou para o outro. Então, tente conversar. A melhor saída é você conciliar, conversar com a pessoa com quem você tem um determinado litígio, etc., que com certeza vocês acharão uma saída e conseguirão resolver um problema sem que seja necessário alguém de fora que não tem nada a ver com o problema vir e determinar uma sentença, por exemplo, um julgamento. Que pode ser prejudicial para um e pode ser benéfico para o outro, então não vai haver nesse tipo de acordo justiça, digamos assim. Na verdade, a justiça tem que existir do diálogo entre as pessoas. O poder judiciário só existe, os advogados só existem quando o homem passa a não se entender mais. Então, procure se entender. Às vezes um bom diálogo, algo simples de se resolver, vocês podem resolver apenas com uma conversa, uma boa conversa, com um diálogo e etc. Se vocês chegaram já às vias de fato, ou por algum motivo vocês não têm essa união ou interesse em conversar com essa pessoa,
procurem outras pessoas que podem interagir para vocês como interlocutores, etc., contando com essas pessoas para ajudá-los nisso, nessa aproximação com essa pessoa com quem você precisa conversar. Acredite, isso é muito verdadeiro. Até chegar na justiça, tem muitos e muitos caminhos que você pode trilhar para resolver problemas de negociação entre familiares, etc., que vale muito mais a pena você resolver na conversa do que envolvendo a justiça, o poder judiciário, e ficar então, como acontece no UFC, nas mãos dos juízes. Ou seja, ao longo do tempo de 3 rounds você não conseguiu bater o suficiente ou mais do que o outro bateu em você, então o juiz é que vai dizer quem ganhou, quem perdeu. E não é isso que a gente espera nas relações familiares. A gente precisa interagir com as pessoas para que possamos então resolver esses problemas que na maioria são problemas familiares e problemas jurídicos, tá? Eu entrei nesse assunto específico porque também já aconteceu comigo no passado. Eu tinha uma certa dificuldade em interagir com meus irmãos por uma série de fatores, né? Porque cada um tem um pensamento diferente, mas eu tenho primado pelo diálogo. Nós temos feito reuniões constantemente, conversando, acertando todas as coisas entre nós, e é o melhor jeito de você aí também tentar resolver os seus problemas com conciliação, que é a melhor saída, tá? Nem sempre isso é possível. Eu sei que tem famílias que acabam, principalmente quando os patriarcas e as matriarcas eles vêm a falecer, os filhos parecem que não se entendem mais. Quer dizer, enquanto o papai e a mamãe estão vivos, eles se entendem, eles entram em acordo, o pai está sempre querendo apaziguar a situação e resolve a situação entre os filhos, mas depois que os pais se vão, parece que os filhos se desconectam de tal forma que passam a ser pessoas estranhas umas às outras, com interesses difusos e totalmente adversos um do outro. Enquanto os pais estão vivos, ele consegue a união da família, mas depois que eles se vão, aí os filhos já querem cuidar dos seus interesses específicos, querendo usar a justiça. Então, não é isso que nossos pais esperavam ou esperam de nós. Porque eu lembro que meu pai dizia: filhos, sejam unidos, não importa o que aconteça. Nós tivemos dificuldades, às vezes não tínhamos o que comer, mas mesmo assim nós nos reuníamos numa mesa, comíamos e repartíamos um pão ou um copo com água e éramos todos felizes. Nós também dividíamos pequenos cobertores que meu pai chamava de jumentinhos, que eram vendidos no centro da cidade. E nós éramos em muitos irmãos e tínhamos poucos cobertores. Passamos sim frio, mas nunca deixamos de compartilhar os cobertores, o copo com água, o pão, o ovo e tudo que meu pai trazia para casa para compartilharmos. Quando eles se foram, uma das coisas que meu pai sempre falava no leito do quarto onde ele estava internado era: sejam unidos, meus filhos. Vocês devem se unir, a união é muito importante. O amor de Deus mantenha vocês todos unidos para que vocês possam também resolver os seus problemas consensualmente nas suas famílias, tá? Esse recado é um recado meu para vocês hoje, para que vocês pensem nisso antes de colocar o seu irmão, seu tio, seus filhos ou qualquer outro ente da família na justiça antes de um bom diálogo. Acredite, o bom diálogo ainda é e sempre será uma das melhores formas de você resolver problemas familiares. Romildo Coelho ajudando você a construir a sua renda digital.